Eu quero ler um texto, 1 Samuel capítulo 17, quero que você me acompanhe aí. 1 Samuel 17, do versículo 31 ao 37, por favor. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul e mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho, e saí após ele e o feri, livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. Amém. Pegue o tema dessa palavra aí pra gente aí, por favor. Olha o tema da palavra, qual é? Nós e os nossos gigantes. Eu quero levar você a uma reflexão aqui, algo muito interessante que eu estava estudando, e eu quero compartilhar algo com você aqui nesta noite. Quais são os nossos verdadeiros ou reais gigantes? Que a gente às vezes acaba nomeando alguns gigantes que talvez não eram para eles serem nomeados como gigantes nossos, como se você vai entender o que eu quero dizer com isso. Então essa é a primeira pergunta: quais são os nossos reais inimigos? Eu acredito que para nós não deveríamos chamar de gigantes, e sim inimigos, porque uma razão é para nós não nos vermos, ou vermos os nossos inimigos maiores do que nós, e assim venhamos a nos sentir e nos ver incapazes de vencê-los. Você entende? Imagina os filhos de Israel sendo enviados para a terra de Canaã, para espiar a terra. Eles pegam do fruto, eles espiam a terra, eles chegam com Moisés dizendo: olha Moisés, na verdade a terra é muito boa, é uma terra que mana leite e mel, olha os frutos aqui, porém, aí arrebenta tudo, esse porém arrebenta tudo. Por quê? Foram os gigantes que eles viram. Então muito cuidado da forma como você vê os inimigos, isso pode fazer uma diferença grande. Amém? Amém? Segunda pergunta: como devemos guerrear contra eles? E a terceira pergunta: como é possível vencê-los? Como é possível vencermos esses gigantes? E eu quero, queridos, eu quero que você analise comigo esse texto que nós lemos. Eu quero analisar junto com você de duas formas dele aqui, tá? Eu quero que você fique ligado comigo para você entender isso aqui, porque senão isso não vai fazer sentido para você. Eu quero que você analise o texto que nós lemos de duas formas aqui, e você vai pegar algo muito precioso aqui comigo. Qual é a primeira forma da gente analisar esse texto? Primeira, é quando nós lemos a história como algo que pode nos servir de exemplo, e assim ela nos faz estar falando de nós mesmos. Porque a gente vai estar sendo usado como exemplo, e nós vamos acabar nos vendo dentro da história. E é como se fosse a coisa literalmente acontecendo conosco. E o texto, só o contexto, nós lemos só uma parte, nos mostra que Israel estava em guerra contra os filisteus. Eles estavam sendo afrontados por um gigante chamado Golias. E apesar de ter Saul como rei, de ter muitos soldados ali guerreiros, ninguém se sentia capaz de enfrentá-lo e vencê-lo, e dessa maneira remover a vergonha que estava sobre Israel. Então nós vemos esse quadro aqui. Davi, ele é enviado aqui justamente pelo seu pai, para levar mantimento para os seus irmãos e ver como era que eles estavam lá no campo de batalha, como era que eles estavam em meio à guerra, e na verdade não estava acontecendo guerra nenhuma, né? Eles estavam até então com medo, afrontados pelo inimigo. Agora, pegue isso aqui que eu quero lhe dizer aqui. Você sabe a sequência da história. Davi chega lá, e quando ele está ali conversando, ele ouve o desafio do gigante. O gigante está desafiando, durante 40 dias ele está repetindo o mesmo desafio, e não se acha ninguém com coragem, ninguém capaz de se dispor para enfrentá-lo. Então aí a gente pode pensar o seguinte: meu Deus, esta história tem tudo a ver comigo, tem tudo a ver com a minha vida, tem tudo a ver com situações que eu já passei, ou situações que eu estou passando.
Essa forma, escute, essa forma ela vai nos levar a despertar a nossa fé e a nossa ousadia para lutarmos contra os inimigos, os gigantes que têm se levantado contra nossas vidas, ou que poderão se levantar no ano que está chegando. Então, essa forma da gente avaliar, analisar o texto, pode nos despertar, entenda, despertar a nossa fé e a nossa ousadia para nós começarmos a lutar contra os inimigos, os gigantes, ou os gigantes que têm se levantado contra a nossa vida, ou poderão se levantar. E aí eu poderia, em cima desse entendimento, dessa forma, eu poderia dizer para você o seguinte: creia, pois independente do número dos inimigos, dos gigantes, todos cairão. Basta confiar e guerrear com fé em o nome do Senhor Jesus. E continuar em cima desse entendimento, eu poderia continuar falando o seguinte para você: mesmo você não sendo grande e poderoso em si mesmo para combater contra eles, mas com Deus ao seu lado você irá derrotá-los. Você entende? Esta é a primeira maneira da gente dar uma olhada e avaliar esse texto aqui. Eu só estou passando para você bem rápido essa primeira forma. Qual é a segunda forma de nós olharmos para esse texto e passarmos a fazer uma avaliação dele? A segunda forma é, caminhe de novo comigo. Israel estava em guerra contra os filisteus, mas sem condições de enfrentá-lo e vencer os seus próprios inimigos, os seus gigantes. Eles precisavam de alguém que pudesse representá-los. Israel precisava de alguém que pudesse substituí-los naquela batalha. Você entende? Está o rei, está todo o exército, dentro do exército tem 3 filhos de Jessé, irmãos de Davi, eles estão lá, mas ninguém se dispõe para ir lutar contra os gigantes. Então, Israel está ali de frente com o inimigo, e eles estão, na verdade, precisando de alguém que pudesse representá-los. Eles estão precisando de alguém que pudesse substituí-los, porque até então ninguém tem essa capacidade de fazer isso. Pegue esse ponto aqui que é muito importante. E esse alguém acabou sendo, esse alguém que precisava representá-los, que precisava substituí-los, esse alguém acabou sendo Davi, uma pessoa não experiente, não forte, alguém frágil, humanamente incapaz de vencer Golias e os filisteus. Pegue isso aqui que é muito interessante, preste atenção. Israel está diante do inimigo, tem Saul que poderia ser o primeiro a se levantar para ir, mas ao invés dele ir, ele está dizendo: olha, eu vou isentar a família desse guerreiro de impostos, eu vou dar minha filha para casar, eu vou honrá-lo se ele for lutar contra esse inimigo e vencê-lo. Porque ele não estava com coragem de fazer isso, e nenhum outro soldado, mesmo diante dos benefícios que teriam, ninguém está se dispondo para ir. Então eles estavam precisando de alguém para representá-los, alguém para substituí-los, ok? Continue caminhando aqui comigo. Quando nós olhamos para o Golias, o homem tinha 2,92 metros de altura, gente. Imagina o que é isso aí. O homem tinha 2,92 metros de altura, guerreiro desde a mocidade, usava uma armadura que pesava quase 60 quilos. E a espada dele pesava cerca de 7 quilos. Esse aqui era o Golias que estava ali afrontando o exército inteiro. Agora, quando nós olhamos para Davi, a gente vê um jovem ruivo, bonito, de estatura média, inexperiente quanto à arte da guerra. Qual a arma dele? Usava uma funda de algumas gramas. Usava uma funda de algumas gramas e um alforje e um cajado de pastor. Esse era o Davi que estava se dispondo para enfrentá-lo, e que seria o que iria representar o povo e queria substituir esse povo. Mas escute isso aqui que eu quero lhe dizer: o nosso Deus, ele escolhe usar essa pessoa frágil chamada Davi para dar uma grande libertação ao seu povo por intermédio da vitória dele contra Golias. Deus resolve pegar alguém frágil, inexperiente, e para que ele possa substituí-lo, representá-lo, vencer Golias e tirar a vergonha que estava sobre os ombros de Israel.
Ele está pegando e está decidindo fazer isso aqui, dar esse passo aqui. Ok? É o próprio Deus que está tomando a frente disso aqui. Agora escute, em sua fraqueza, Davi venceu o gigante e sua vitória, guarde isso aqui que eu vou lhe dizer, em sua fraqueza, Davi venceu o gigante e a sua vitória foi imputada ao seu povo, a Israel. Pastor, o que significa essa palavra imputada? Imputar significa conceder, creditar, atribuir. Então entenda isso aqui, Davi venceu o gigante. Ele está dizendo, é como se ele estivesse dizendo, não foi só eu quem venci. O povo de Israel venceu comigo. Golias perdeu a batalha. Não foi só Golias que perdeu a batalha. O exército dos filhos teus perdeu a batalha com ele também. Volte aqui comigo aqui para você pegar isso aqui, que é muito, muito, muito importante. Volte aqui de novo. Israel estava precisando de um substituto, de alguém para representá-lo. E Deus pega quem? O melhor, o mais forte? Não. Deus pega o Davi, o homem frágil, e o usa para que ele seja esse instrumento para dar vitória. Vou repetir essa frase que eu quero que você guarde. Em sua fraqueza, Davi venceu o gigante, e a sua vitória foi imputada ao seu povo, foi imputada a Israel. A vitória de Davi foi a vitória dos filhos de Israel. Davi venceu, os filhos de Israel venceram. Davi triunfou, os filhos de Israel triunfaram. Agora, cheguei na parte mais importante. Olha aqui para mim. Se eu pedisse para você encontrar Jesus nessa história aqui, você conseguia achá-lo? Você já tentou encontrar Jesus nessa história aqui? O Golias, o Davi, o povo aqui. Eu quero lhe mostrar Jesus aqui nessa história aqui. Por favor, me permita mostrar Jesus nessa história aqui, que é algo muito precioso. Pastor, aonde que Jesus está nessa história? Pense comigo. Jesus veio do céu, nasceu em um estábulo, colocado em uma manjedoura, apresentado como rei, porém não tinha palácio, não tinha nenhuma carruagem que o conduzisse, tiveram que pegar um jumentinho para levar ele montado. Rei que não tinha exército. Esse era o Jesus frágil, que está sendo enviado de Deus, por Deus, para resolver um problema sério existente na terra. Então, olha aqui para mim, Deus pega esse Jesus frágil, e o que ele faz? Foi esse Jesus frágil quem enfrentou os maiores gigantes, os gigantes colossais, e eu não estou me referindo a Golias. Preste atenção. Esse Jesus menosprezado, você lembra aquele texto que eu mencionei na semana passada? Jesus foi para Nazaré, o Nazareno. O que significa o Nazareno? Desprezado, desprezível. Esse Jesus frágil, desprezado, desprezível, é ele que é enviado. E esse Jesus aqui, é ele quem enfrenta os maiores gigantes, os gigantes colossais. E não estou me referindo a Golias, estou me referindo a quais gigantes, pastor? Eu estou me referindo ao gigante chamado pecado, e eu estou me referindo ao gigante chamado morte. Jesus, da sua fragilidade, é o que se levanta, porque não tem ninguém na terra à altura capaz de se levantar e dizer: eu vou representá-los, eu vou substituí-los diante do Senhor. Não existia ninguém capaz de fazer isso. Então Jesus, mesmo aquele sendo considerado frágil, que foi a decepção dos judeus, porque eles estavam esperando um Jesus diferente, que ia nascer em um palácio, em berços de ouro, mas aparece o Jesus numa manjedoura, que nasceu no estábulo, anda de jumentinho. Não tem nada a ver com o Jesus, o Messias que eu estou esperando. Mas escute, foi esse Jesus que eu imagino Deus dizendo: eu estou te enviando e você vai representá-los. Eu estou te enviando e você vai substituí-los, porque não tem ninguém capaz de enfrentar a morte, de enfrentar o pecado e derrotá-los. Não tem ninguém capaz além de ti. E ele pega, queridos, ele faz isso. Esses gigantes, que mais ninguém teria condições de enfrentá-los e vencê-los, a não ser Jesus.
E ouça mais, ele não apenas arriscou a sua vida na luta contra eles, mas o enfrentamento contra esses gigantes custou a própria vida de Jesus. Deixa eu repetir isso aqui que eu quero que você pegue, por favor. Vou repetir, escute. Esse Jesus, ele não apenas arriscou a sua vida na luta contra esses gigantes, mas o enfrentamento contra eles custou a própria vida dele. Olha esse texto comigo, 2 Coríntios 13, apenas a primeira parte do versículo 4. Mesmo que ele tenha sido crucificado em um estado de fragilidade, agora ele vive pelo poder de Deus. Mesmo que tenha sido no estado de fragilidade, ele vive pelo poder de Deus. Então o que isso quer dizer? Porém que em fraqueza ele venceu, e a sua vitória nos foi imputada. Hoje o seu triunfo é o nosso triunfo, pois a sua vitória nos foi creditada, nos foi concedida. Então eu quero, meu Deus do céu, eu quero que você entenda isso aqui. Imagina Deus dizendo: o Elson, ele não pode vencer o pecado. O Elson não pode vencer a morte. Mas tem um que pode. Tem um que pode. Aí Jesus vem e vence, Léo. Aí diz: e o Elson que não pode? Eu vou acreditar para ele a minha vitória. A minha vitória não é só minha, é do Elcio também. A minha vitória não é só minha e do Elcio, é sua também, é sua também, é sua também, é sua também. Você entende o que é ele acreditar a vitória dele? Para aqueles que não tinham como obter essa vitória sozinhos. Nós precisamos entender a importância e a profundidade que isso tem. Nós precisamos entender, porque se nós não entendermos, escute, se nós não entendermos isso aqui, nós vamos continuar lutando contra o gigante chamado pecado, e nós vamos sempre ser derrotados por ele. Se nós não entendermos a profundidade disso aqui, nós vamos continuar lutando contra o gigante chamado morte, nós nunca vamos vencê-lo. Você sabe, vai ser parecido com que uma vez eu acabei me expondo assistindo um filme chamado Premonição. Aonde eu fui me meter, Jeová? Você sabe o que aquele, só na hora, você sabe o que aquele filme diz? Que, meu irmão, quando a morte quiser te pegar, pode fugir para onde tu for. Não tem jeito. Mas quando eu digo: ô morte, Jesus te venceu e ele acreditou. Ó, a vitória dele é a minha vitória. Quem está entendendo isso aqui que eu estou falando aí, gente? Pastor, quando Jesus venceu o pecado? Todos os dias de sua vida terrena. Pastor, quando Jesus venceu o pecado? Todos os dias de sua vida terrena. Ele viveu uma vida sem pecado. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Escute, hoje nós podemos andar em completa vitória contra o pecado, não porque somos fortes e poderosos, mas porque Ele o venceu por nós, e a vitória dele nos foi concedida, a vitória dele nos foi creditada. Pastor, quando Jesus venceu a morte? No terceiro dia, ao ressuscitar dentre os mortos. Romanos capítulo 6, versículo 9. Cristo ressuscitou dentre os mortos e não poderá morrer outra vez. A morte não tem mais poder algum sobre ele. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 10. E agora, ele tornou tudo isto claro para nós com a vinda de Cristo Jesus, nosso Salvador, que destruiu o poder da morte e iluminou o caminho para a vida e a imortalidade por meio das boas novas. Me diga, além de Jesus, quem foi capaz de dizer isso aqui? Não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho em minhas mãos a chave da morte e do inferno. Quem
foi capaz de dizer além de Jesus isso? E qual é a lição que nós aprendemos aqui? Escute, somente quando temos a revelação que Jesus lutou e venceu os verdadeiros gigantes por nós, em nosso lugar, é que nós passamos a ter a ousadia para enfrentar os inimigos que nos são comuns. Não os Golias, não os gigantes, mas os inimigos comuns, como dificuldade, sofrimento, fraqueza, sabe, críticas e outros problemas, tantas outras coisas que você pode, sabe, usar isso e entender quais são os gigantes mesmo. Eu não podia vencê-los, Jesus venceu por mim. Mas existem também inimigos. E diante desses inimigos, como é que acontece a coisa? Preste atenção aqui. Ouça isso aqui. Como é possível vencer um desses inimigos ou esses inimigos, tendo a convicção plena de que o nosso Deus está conosco e jamais irá nos abandonar? Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não devemos olhar para Davi apenas como um exemplo para nós, pois tal visão não nos ajudará a enfrentarmos o inimigo ou gigante do desânimo ou qualquer outro. Porém, se olharmos para Davi como alguém que está nos direcionando para Cristo, como o nosso substituto, que venceu por nós e a sua vitória nos foi imputada, assim poderemos encarar o gigante do desânimo e qualquer um outro e vencê-lo. Somente assim, o inimigo gigante, ou os nossos inimigos, eles serão vencidos. Somente dessa forma. Agora eu quero bem rápido aqui, antes de eu concluir, eu quero fazer uma analogia aqui com você. Em cima disso que eu estou falando, escute. Cristo, o nosso substituto, venceu. Ele venceu o gigante Golias, o pecado e a morte. Agora ele nos diz: vão na minha autoridade e no meu poder e vençam os outros inimigos, os que representam aqui os filisteus. Olha o texto aqui que eu quero ler, que é muito interessante. Esse texto, se vocês puderem me ajudar, eu agradeço da mídia. 1 Samuel capítulo 17, do versículo 50 ao 52. Está escrito assim: desse modo Davi venceu o temível guerreiro filisteu com uma atiradeira e uma pedra de riacho. Sem espada na mão derrubou o grande filisteu e o matou. Então Davi correu, pôs o pé sobre o filisteu, apanhou-lhe a espada, tirou da bainha e a cravou no filisteu, e com ela decepou-lhe a cabeça. Assim que os filisteus se deram conta do que havia acontecido e confirmaram a morte do seu grande guerreiro, fugiram em disparada. Olha a sequência: os cadáveres dos filisteus ficaram espalhados por toda a estrada de Sharaim até Gate e Ecrom. O que eu quero, esse texto aqui, só quero destacar uma coisa aqui. Davi, que está representando aqui Cristo aqui, entende? Ele mata o gigante. Mas é interessante que os filisteus e os soldados foram os filhos de Israel que agora vão perseguir eles. Você entende? Jesus, ele mata os nossos verdadeiros gigantes. Mas ele diz: olha, mas tem outros inimigos que eu estou dando o meu poder e a minha autoridade, você pode ir e vencê-los. E é desse jeito que acontece aqui. É assim que Deus trabalha aqui. E agora eu quero fechar isso aqui, lendo isso aqui com você. Preste atenção. 1 João capítulo 5, versículos de 1 a 5. Olha o que está escrito: todos aqueles que creem que Jesus é o Cristo são filhos de Deus. E todos os que amam ao Pai também amam os seus filhos. Portanto, você pode saber quanto ama os filhos de Deus pelo grau do seu amor e da sua obediência a Deus. Amar a Deus significa obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos na realidade não são difíceis, pois todo filho de Deus pode obedecer-lhes, derrotando o mundo. Com a nossa fé conseguimos a vitória sobre o mundo. Mas quem teria a possibilidade de lutar e vencer o mundo, a não ser crendo que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus? E para eu fechar isso aqui, escute, baseado nesse texto aqui, o apóstolo João, ele não está afirmando que a vida cristã é simples de entender e fácil de viver, mas que todo aquele que já nasceu de novo recebe com o Espírito Santo a capacidade de encarar os desafios, as provas e vencê-los. Tem essa capacidade divina para isso.